Olá, 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 olá. Bom dia, bom dia, bom dia. Santo. O dia. O dia. Hoje, 31 de julho de 2025, são 6h17 da manhã. E o que temos para hoje? Talvez o que teríamos para amanhã? O que tivemos ontem? Santo. Deus disse para eu contar os dedos da minha mão. Santo, achei aquilo meio que esquisito. Mas Deus me trouxe um precioso papel de ofício. Acho que ele queria colocar, sim, as minhas duas mãos lá, para que eu pudesse examinar. Sei lá, acho esquisito esse negócio de descontar. Não acho assim muito legal, não. Às vezes falta dedo no lugar. Às vezes tem dedo demais. Às vezes a gente não sabe, muitas vezes, lidar com o dedo. Aquela história toda que a gente a gente é capaz de imaginar. Mas sabe como é Deus? Deus, quando coloca uma coisa, o que é bom para a pessoa, que sou eu, realizar. Pronto. Aí o papel desceu assim. Aí eu disse, santo, só faltava estar timbrado. E não é que estava. Aí eu disse, santo, contar dedo em papel timbrado. Mas foi moleza. Moleza? Moleza do tipo moleza? O problema é que foi moleza mesmo. Eu achei aquilo estranho. Foi tão fácil contar dedo. O quê? 1, 2, 3. Quer dizer, dedo midinho, seu vizinho, o maior de todos, fura bolo, cata piolho. Aí eu, dedo midinho, seu vizinho, o maior de todos, fura bolo, cata piolho. Quando eu fiz isso, eu até fiquei chateada. O quê? Não, eu fiquei. Pensei que fosse dar mais trabalho. Eu estava até disposta. Mas aí é que está. Deus disse que era necessário eu também me olhar, se enxergar aquilo que muitas vezes nós nem gostamos de realizar. Sim, os pés do lugar. Aí eu disse, santo, será que vai ter papel timbrado? A questão é que tinha tanto papel timbrado no lugar, que eu fiquei pensando se isso era algo razoável de se realizar. Sim, porque você colocar digital aqui, digital acolá, muitas vezes a gente é capaz até de digital apagar. Mas você colocar dedo de pé em papel timbrado, confiando que você vai poder. O quê? Até fogo abanar. E por isso mesmo ficar. Aí eu disse, não, é lenha. O quê? Aí eu disse, eu vou de fato com Deus falar que eu preciso de fato o meu hóspede acordar. O quê? Não, eu disse para Deus, ô Senhor Deus, sabe qual é o problema, Senhor Deus? É que eu tenho uma coisa para realizar. Eu posso o meu hóspede acordar? Deus disse. Será que vai adiantar? Será que vai adiantar essa altura do campeonato, esse hóspede compreender que não se pode pegar pé e em asa transformar? Eu disse assim para ele, olha, Senhor Deus, eu cansei de avisar que a gente tinha, assim, que é uma operação, a gente até formar, mas a gente tinha que em cada operação colocar o cabeça, para o cabeça a gente poder acompanhar. Mas a gente resolveu, cabeça é tirar. E aí pensa em colocar dedo. Dedo medinho, seu vizinho maior de todos, fura bolo, cata piolho. E aí, mais outro. Dedo medinho, seu vizinho...
Imagine, Senhor Deus, se isso iria prestar. Todos os dias um papel timbrado com o dedo midinho, o seu vizinho maior de todos, fura bolo, cata piolho. E eu de cá olhando, olha, esse gigante adormecido que resolveu na minha casa se hospedar. Achando que pode, sim, achando que pode almoçar, a tarde todinha descansar. Levantar, a TV ligar, e aí é papel timbrado lá e achar. Não é achar mesmo que pode. O quê? Tem até grandeza a rotar. Se na madrugada mais uma vez levantar. Aí, Senhor Deus me disse assim: Maria de Cássia, eu tenho que lhe perguntar uma coisa, filha minha. Você tem condições de no tempo voltar para o primeiro fio de cabelo, sim, que ficou entre os dedos puxar? Eu disse para o Senhor Deus: Senhor Deus, eu vou lhe avisar uma coisa. Quando eu era pequena, eu disse para o Senhor Deus, quando alguém costumava se no sofá deitar e vacilar, os espertos chegavam, colocavam um palitinho entre os dedos e ó, fogo a pegar, e quando chegava no dedo aí era grito para tudo quanto é lugar. E se eu for pegar esse fio de cabelo, eu posso pegar, colocar um foguinho lá, sim, para o gigante adormecido acordar com o cheiro de fio queimado. Santo, Senhor Deus logo me disse: você esteve também a se atentar assim? Você já esteve a preparar? Sim, porque você fez aquela história toda, aquela beleza de história, eu significo, o tal do significando e o significado, já está tudo assim esboçado? Eu disse: olha, Senhor Deus, eu contei os dedos. Contei os dedos de quantas vezes a gente quis derrubar. O quê? Sim, o tal do Estado que dizem que é organizado. Senhor Deus, quando eu fui de fato pegar, sim, aquela história do significado, para contar o tamanho do estrago, pense, Senhor Deus, no trabalho. Aí Deus me disse assim: ô Maria de Cássia, está difícil, de fato, você fazer esse relato? Eu disse: não, já está tudo assim, tão organizado, mas o Senhor me disse que eu só poderia, de fato, sentar e executar o trabalho depois que os dedos estivessem... Não, sabe como é que é? Duas mãos estivessem assim, entrelaçadas. Como vai, tudo bem? Os apresentados, as apresentações ao Brasil de direito de fato. O Brasil não é bem o caso. Ok? Eu tive que falar com o Senhor Deus. Eu tive que falar assim com o Senhor Deus. Olha, o Brasil não é bem o caso. O problema de fato é aquele povo. O quê? É aquele povo que dizem que tem o vocabulário assim muito simplificado. Dizem quem? Não, foi isso. Quando eu entrei, o senhor disse para eu, de fato, me matricular. Porque o divino cismou que eu tinha que falar o aramaico num português assim muito claro. Aí eu achei assim, até assim, é só isso. Mas ele resolveu me colocar num outro tipo de espaço. Aí eu fui. Você sabe como é o Colégio Normal Municipal de Palmeiras? Aí lá tem várias salas. Eu passei, eu acho que por todas. Aí o divino cismou de etiquetar lá. Para, de fato, o alemão falar. Resolveu colocar mandarim. Colocou lá até o romano. O quê? Sim, porque diz que tem a numeração arábica, o algarismo romano. Eu acho que tem até grego, um tal de pi, para todo lugar. Aí o divino achou pouco e disse que eu tinha que voltar no espaço para saber como é que a gente calcula sim, a distância entre aqui e lá. Quer dizer, o lugar onde de fato o mar
vai se jogar o tempo todo para de fato pedra puxar, pedra puxar, pedra puxar, para de fato a lua ter, não, para que a gente tenha terra lunar para a gente pisar. Uma confusão tão grande ali teve a se formar, e o senhor sabe, né, o divino cismou. Ah, Maria de Cássia, então não tem problema de você, de fato, com esse povo falar. Olha, a questão é isso aí. Como assim? Não, porque é com essa história de contar dedo. O dedinho, o dedão, o dedinho, o dedão. Essa história de contar dedo foi deixando buraco, deixando buraco, deixando buraco, deixando tanto buraco que o tapete, ó, subiu pro espaço. E foi. Não, porque rato começou a achar fácil. Cada hora que a gente ficava com essa história de colocar o dedo midinho, o seu vizinho, rato começou a achar fácil. Sabe como é que é? Sim, se juntar com o dito CO. Sim, porque não dá para você imaginar que gás carbônico é uma coisa assim boa para a gente o tempo todo alimentar. Colocando fogo para o oxigênio chegar e fogo alimentar. Colocando fogo, o que para oxigênio chegar. Aí rato dominou o lugar de uma tal maneira, porque a gente deixou coisa solta. Aí rato, sabendo, sabe como é que é? Como é o nome daquele negócio? O povo fala assim, não, tem que ser julgado, mas tem um lugar adequado. Rato achou tanta facilidade de entrar no tal J do lugar, que aí foi fácil, rato, sariguê. O que? Sariguê voar. Dizem até que rato resolveu colocar asa para o dele se multiplicar. E aí, Senhor Deus, se eu viesse falar, meu querido Senhor Deus, se eu viesse falar que rato sabe, olha, dinheiro tirar, dinheiro botar, sabe até dinheiro, o que rasgar, rato sabe dinheiro queimar. Tudo isso, Senhor Deus, porque a gente achou que a gente podia, de fato, se calar diante das atrocidades que a gente esteve a encontrar e a gente não teve coragem de procurar ajuda para os cabeças a gente entregar. Aí a gente foi, pega um rato aqui, um rato lá, um rato aqui. Imagine, rato esteve a entrar no lugar onde foi fácil demais, com mais ratos se juntar. E aí pense na cadeia alimentar. Porque dizem que é assim, Senhor Deus. Senhor Deus perguntou assim, como? Ele disse que é assim, olha. Você pega de fato um esquilo, joga no lugar. O esquilo, Senhor Deus, não pode ficar. Sim, a acreditar que o coelhinho da Páscoa vai chegar e vai tirar ele, sim, de lá, fazendo de conta que ele é gambá. Aí, Senhor Deus, esquilo começa de fato a fuçar. Fuça aqui, fuça lá, fuça aqui, fuça aqui, fuça, vai fuçando. Quando o esquilo vê, ele pode até prear virar. Para ele saber o que com um moinho de vento, olhe lhe dá. Senhor Deus, não, o gigante adormecido esteve a vacilar de tal forma, Senhor Deus, que o Senhor esteve a me falar, minha filha, com esse gigante adormecido na sua casa, você não pode de casa se ausentar mesmo, não. Não, você não pode sair por aí, não. O quê? Você vai, o quê? Viver, feito ladrão escrito dono... O Brasil é vacilão, o Brasil é vacilão, o Brasil é vacilão. Eu não pude, não. Tive que ficar prisioneira do vacilão. Sim, não podia descartar. Não. Sabe como é que é? Deus disse, olha Maria de Cássia, se a gente resolve machixe pegar. Para machixe. O que? Em bichinho de rabo se transformar, minha filha. Você não tem como
deixar machixa amarelar. Sim, porque diz que a bandeira brasileira é verde. Amarela. Imagine se o machixa azular. Se para bichinho de rabo virar. E se fantasma o Brasil virar? Eu não pude. Eu tive que pegar cada letra que tem lá, sim, para de fato colocar o que? Pendurar nas estrelas. Para eu acreditar um dia, Senhor Deus, meu Deus. Um dia a gente vai ter que pegar nossa cabeça e entregar. O quê? Lampião. Sim, porque essa história da gente de fato acreditar que Lampião não esteve bem a saber como entrar e sair do lugar. Lampião, Senhor Deus. Lampião que sabe luminária ligar. Disseram até, Senhor Deus, que Lampião ia bater cabeça. Eu fui. Não, eu fui logo com o Lampião conversar. Não, eu falei assim, o quê? Eu estou vendo essa história de gente de Lampião desdenhando de Lampião. Lampião que chega no lugar, parecendo vulcão. Sendo vulcão. Eu disse, olha, essa história da gente ficar desdenhando de Lampião. Quando Lampião por aqui esteve a passar, a gente achando que o povo não estava de Lampião a gostar, eu logo fui. Não, fui logo essa história verificar. Senhor Deus, quando eu cheguei lá. Sim, eu fui pegar a BA. Sim, porque se eu fosse pegar a BR, não ia ficar bem, não. Eu falei, eu vou de BA. Eu fui pegar a BA. Disseram assim, olha, que tinha gente que estava de fato a entrar na casa de Lampião. Para de fato, alguns trocadinhos de lá da casa, de Lampião tirar. Aí eu disse, santo Deus, não é possível que vão usar BA para de fato na casa de Lampião entrar, tirar um trocadinho de lá, para depois querer. O quê? Vai com coice, de fato, se movimentar, sabe como é que é coice? Basta de fato uma letra a gente trocar que vai virar foice no lugar. Eu logo disse, meu Deus, é de arrombar a história do BA. Quando eu fui pegar essa história, aí eu estive a checar. Ok? Não, eu fui fazer check-in. Eu fui fazer check-in para ver até onde essa história iria dar. Quando eu fui fazer check-in, Senhor Deus. Eu logo vi o que BA esteve a facilitar as piores coisas do lugar. Não, porque disseram que é assim, ó, que aqui iriam criar uma tal de casa para a ciência se desenrolar. Eu disse, isso não vai prestar. Porque a gente pegar uma casa criar com essa história para a ciência se desenrolar e a gente usar o canal para, de fato, a casa de Lampião a gente, de fato, vasculhar. E aí a gente poder um trocadinho de lá tirar. Sabendo, de fato, com quem se juntar. Para, de fato, até uma verdinha a gente ser capaz. O quê? De Lampião colocar para queimar. Sem para queimar de Lampião ficar. Senhor Deus, eu nunca pensei que eu pudesse, de fato, nascer num lugar onde a gente tivesse o topete da gente se achar no direito de entrar no lugar onde é a sigla que tende a mandar. A sigla é mais forte do que qualquer coisa que você possa imaginar. Não existe coisa mais forte no lugar, não. É a sigla. Você achar que pode usar e abusar da sigla. Sim. Desconsiderando o quê? Sim, até CIA. Porque diz que tem CIA no lugar. Desconsiderando até a CIA. Porque se tem CIA no lugar, pense na desgraceira que é. Você, enquanto BA, saber se juntar. Para, de fato, você, Lampião, derrubar. Passando por cima de quem tem outra sigla
que o próprio povo costuma falar, que é o perigo na Sintra. Mas BA é BA. Não, BA se achou no direito de passar informação para gente ali poder Lampião derrubar, a chama de Lampião apagar. E aí, quando a chama de Lampião esteve a apagar, colocou, oh meu Deus, colocou de fato. Eu não posso falar a palavra velhinho, não. Não, Ave Maria, vão me crucificar, Senhor Deus, se eu falar velhinho. Aí colocou alguém lá que não tinha condições nem mesmo do nome. Senhor Deus, quando eu vi BA dizendo que podia ajudar, que tinha tecnologia para comercializar, que sabia sistema, o quê? Sistema de comunicação burlar, que tinha doutorado, até esteve a apresentar os cabeças, que iriam de fato o sistema burlar, desde a origem, para ninguém desconfiar. Assim não tinha como, de fato, Lampião continuar. Senhor Deus, eu tive vontade de gritar, gente, pelo amor de Deus, é muito arriscado a gente querer Lampião queimar. Mas BA nada. BA se criar. BA deixou até. O que? Sigla que entrar. Quando BA deixou sigla que entrar. Senhor Deus, dando o quê? Dando acesso, Senhor Deus. Você sabe, aqui o gigante tá adormecido, tem alguma coisinha assim, não, tem algum tipo de segredinho, tem um segredinho militar aqui, outro acolá, é que às vezes costuma até barganhar para algum investimento aqui chegar. Não é que não, que BA sentou lá do segredo, o quê? De cada segredinho esteve a se apossar. E BA chegou e disse que tinha mesmo como deixar sigla aqui entrar, que podia de fato segredo militar passar para, sabe como é que é a dificuldade? Para na dificuldade usar e assim poder facilitar. O quê? Ave Maria, Senhor Deus, o tráfico de arma, para poder a arma aqui chegar e poder enviar. Senhor Deus, eu fiquei pensando se BA tem juízo. Não, porque como é que é BA? Não, todo mundo acredita que BA tem algum tipo de juízo no lugar, mas BA veio de outro lugar. BA sabendo que ele lá esteve a se criar, que ele pôde com outro lá se juntar, BA chegando aqui, BA que soube dominar, que foi, de fato, quem a porta esteve a escancarar, BA-PAN passou, de fato, segredo para sigla, resolveu, de fato, olha, Senhor Deus, resolveu, até, o quê? Oh, meu Deus, companhia, não, que diz que tem companhia de saneamento básico lá no lugar, onde a sigla costuma qualquer um derrubar. Aí informaram que lá tinha companhia de saneamento básico. Pense aí, Senhor. Pensa aí, Senhor Deus. Você com acesso aqui, é um segredinho aqui, outro segredinho acolá. E aí procurar sigla. O quê? Não, procurar a companhia de saneamento básico do siglão. Quando de fato procuraram o acesso, o que é a companhia de saneamento básico? Senhor Deus, aí eu disse, meu Deus. É o mesmo que o Brasil. O que o gigante adormecido esquartejar. Esquartejaram de um modo tal, de maneira tal, tão miseravelmente, Senhor Deus, que não tem como juntar. Cabeça troca o membro, não. Esbagaçaram. Senhor Deus, a companhia de saneamento básico lá resolveu até as tripas do gigante adormecido. O que? Vasculhar.
para ver se tinha como de fato algo mais daqui tirar. Olha, Senhor Deus, é por isso que eu disse que essa história de GPS é de bosta. Olha, de outro lugar. Mas BA não se intimida não. BA achou que ele podia pegar um avião? Ah, meu Deus. BA achou que podia entrar num avião e até, de fato, barganhar sem o retrovisor. Olha o perigo de BA entrar numa casa que o próprio BA fez questão, de fato, de feito o boi pisotear. Senhor Deus, quando o BA soube que aqui tinha uma máquina para, de fato, a verdinha movimentar, BA quase esteve a endoidar, Senhor Deus. Senhor Deus, o BA do lugar, quando soube que a verdinha podia. O quê? Dividendos? Não, vamos, de fato, gerar dividendos. A gente passa, de fato, a emprestar. A gente movimenta aqui, movimenta acolá. Depois a gente vai enxugar usando a BV do lugar. Senhor Deus, BA massacrou a verdinha do lugar. O quê? Senhor Deus, eu penso assim, ó, BA não tem juízo. Nem se ele quisesse algum juízo. Senhor Deus pegou a maquininha e começou de fato a negociar. Senhor Deus, foi uma barganha tão grande, que o jeito, Senhor Deus, foi numa roça entrar. Sim, sabe como é que é? Aí, não, eu tenho que falar. O gigante tinha uma coisinha e outra. Você vai para plantar, sabia a lavoura. Se a lavoura era mais assim, domiciliar, doméstica mesmo, uma lavoura, que sabia, na época assim, da boa safra, o povo iria se empanturrar, sabia equilibrar uma tal de balança. Sim, sabe como é que é? Coloca aqui, coloca lá, para... Mas, Senhor Deus, quando esse povo resolveu a máquina o tempo todo, ali trabalhar, e não pôde essa máquina mais controlar, Senhor Deus, o jeito foi na roça entrar. Senhor Deus, pensa esse povo na roça. Quando esse povo descobriu que o que aqui tinha era uma rocinha, que era capaz, assim, de uma coisinha e outra plantar, o excedente mandar. Aqui ninguém tinha sonho de grandeza não, o gigante tinha não. O gigante achava bom aqui mesmo o produto ficar. O gigante sempre teve essa ideia fixa de que aqui tinha gente suficiente para, de fato, a rocinha alimentar. Que não era bom o mar desbravar. Olha, Senhor Deus, foi uma labuta. Não, a resistência era muito grande. Não, a gente está acostumado a lidar com as coisas do lugar. Aí começaram, Senhor Deus, de uma certa forma a chantagear. Sim, começaram foi inflando a roça, inflando. E aí, de fato, sabe como é que é? O roceiro acreditando que podia máquina comprar, que podia, de fato, o roçadinho ampliar. E aí, dívida. O jeito... Sim, do jeito foi o Banco Rural. Não, disseram que tinha que eles tinham que fechar o banco. Não tinha como o Banco Rural mais ficar aberto no lugar. Não, você sabe como é grama. Grama é espalhar. E sem saber mais quem era a grama do lugar. Aí disseram que era bom fechar o banco. E aí, de fato, abrir uma carta de crédito para com esse povo todo lidar, que assim era mais fácil controlar. Aí resolveram de fato o bebê. O quê? Não, resolveram o bebê usar. Foram o bebê usar para essa carta de crédito
sim, para os roceiros ali alimentar. Roceiro sem ter mais condições nem de um grão de feijão. O que? Plantar. Atolado. Máquina que não tem como roceiro, no roceiro, ali, dominar. É uma fortuna pagar um funcionário que não tem condições de trabalhar 24 horas no lugar. E aí prestação a chegar, gente a cobrar. E aí o bebê resolveu, de fato, no meio do caminho ficar. Tentando, de fato, esse equilíbrio. Mas roceiro dizendo que não tinha mais condições. Não tinha mais condições de sonho de grandeza alimentar. Querendo que eles viessem o contexto mudar para aqui mesmo o roceiro. O alimento ali envia aqui para lá, fazendo de fato casadinha. Uma espécie de troca, sim, como se fosse mesmo a tal roça familiar. Eu tenho aqui, mando, você manda, e o excedente a gente junta para poder uma frota, a gente do tipo comprar, uma empresa organizar e a gente poder, o excedente juntos, a gente poder, desovar, onde de fato fosse todo o excedente ali ficar. Ah, Senhor Deus. Isso virou uma confusão tão grande que os roceiros resolveram, de uma vez por todas, abandonar. Por isso que o roceiro não quer saber não, abandonaram de tal modo. Mas sabe como é que é roceiro? Roceiro resolveu, de fato, confiar. Roceiro a confiar em quem dizia que ia, de fato, toda essa cartilha mudar. Acontece que... Não, o senhor sabe, né, Senhor Deus? O senhor sabe. Bandeira que a gente esteve a levantar, sem a gente ter condição de ser mastro santo. Olha, Senhor Deus, quando o roceiro soube que ali tinha alguém que ia servir de mastro para a bandeira do gigante alimentar. Ô Senhor Deus, pense na confusão que isso vai gerar. Senhor Deus, roceiro tomou ar, resolveu de fato todas as fichas no mastro apostar. Quando o roceiro, olha, acreditou, passou a acreditar que ele sim saberia de fato esse caminho de volta. Ó Senhor Deus, mais uma coisa é bandeira com mastro no lugar. Outra coisa é bandeira solta, feito bola de soprar sem ninguém segurar. Ó Senhor Deus, o mastro não tem condições nem de um dedo levantar. Senhor Deus, o mastro é como pedra bugalhau, que o mar sempre esteve a usar para poder, sabe como é que é? O real voltar a ser réis, um conto de réis no lugar. Sabia? Tinha conhecimento, pegava o real e sabia transformar em conto de réis. Quando conseguia transformar em conto de réis, aí podia uma casa comprar. Sabia até com gente grande trabalhar, pegando o real para de fato ali. Não sabe como é? Aquele Banco Nacional de Habitação sabia que com aquilo tudo movimentar, sempre soube ajudar quem tinha excedente para ali imóvel ali comprar. E o dele seguro ficar para não deixar em banco. Sabe como é que é? Gente que tem dinheiro assim que é meio que duvidoso. Sempre soube. O problema é que foi criando esse alvoroço todo. Aí não gostaram dele se posicionar como condição de mastro.
querendo ser técnico honorário, porque foi o acordado, que ele ficaria ali como técnico honorário, mas os outros é que mandariam no espaço. Tá tudo documentado. E ainda assim não estiveram gostando. Não estiveram gostando, aquela coisa, sabe como é que é? Roceiro, um caminhão se juntando, bola de ar soprando. Aí a coisa foi ficando de tal forma que o técnico honorário não pôde mesmo fazer mais o seu trabalho. Senhor Deus, quando disseram para os coligados que o técnico honorário tinha que ser aposentado, que não tinha mais condição de pegar o real para encontro de réis se transformar, para poder casa de luxo comprar, pense, Senhor Deus, na revolta. Senhor Deus, você não sabe como é que vivo esteve a ficar. Cada um queria esfolar. Senhor Deus, a revolta foi tanta. Cada um pegou uma faca, querendo no bucho ali arrancar, para toda a estripa tirar. Porque tinha tanta coisa que precisava organizar. Antes dele se colocar nessa condição de máximo, mas perdeu o controle. Não teve controle, ninguém teve controle não. O povo começou a acreditar, e sabe como é que é? Sabe como é que é a fé? O gigante começou a acordar. E aí pegou assim, um pau de vassoura, pensando que era mastro, mas nada mais é do que um pau de vassoura que sabia de fato. Olha, o terreno limpava de uma maneira que no instante virava conto de réis. E aí a pessoa ia poder a casa adquirir como se há muito tempo fosse dono daquilo ali. Assim ninguém nem iria encontrar o caminho dos tais imóveis aqui. Olha, Senhor Deus. Um dia o Divino me chamou para ir na feira do Cariri. Eu quero. Divino, de casa nós vamos na feira do Cariri. Quando eu cheguei na feira do Cariri, Senhor Deus, eu logo disse, o inferno é aqui. Eu disse, Senhor Deus, o Senhor quer me desculpar, mas o inferno é aqui na feira do Cariri. Olha, Senhor Deus, foi uma coisa tão terrível. Não, eu não tinha nem como no chão pisar. A feira do Cariri. Aí eu disse, meu Deus do céu, se o Divino me pedir para eu contar um réis aqui, eu não sei não, meu Deus, como será isso para mim? Mas aí, Senhor Deus, a coisa foi perdendo assim, completamente a razão. Aí é por isso que nós vemos essa confusão. Porque sabe como é que é, né? Resolveram de fato, fazer um festão. Aí colocaram uma tal música, se gritar pega ladrão. Não fica um, meu irmão, não gostaram. Senhor Deus, a confusão começou porque não gostaram dessa história. Porque essa história começou a espalhar. Olha, só tem ladrão no lugar, só tem ladrão no lugar, só tem ladrão no lugar. Aí, Senhor Deus, pense você em presídio entrar. Para você, muito pior você de fato ficar. Porque, Senhor Deus, se eu for falar o tanto de gente que foi visitar, dando carteira de trabalho para de fato, o que? Dinheiro de sindicato, tomar. Senhor Deus,
A coisa é tão feia nesse lugar, tão feia nesse lugar. Senhor Deus, que o Senhor tem razão. Não, o Senhor tem razão. Eu disse logo para o Senhor Deus, o Senhor tem razão em me falar que eu não posso mais em casa ficar, não. Não, mofo deu. O que mofo deu? Mofo deu de tal forma que o senhor sabe. Eu tive que avisar. Mofo deu. Quando o mofo deu, pense, o dinheiro desapareceu. Olha, Senhor Deus, o senhor há de convir. O senhor há de convir. Não tem um conto de réis aqui. Um conto de réis. Sim, porque alguém resolveu com o dinheiro sumiu. Colocou uma espécie de dinheiro falso ali. Sabe como é que é país tupiniquim, Senhor Deus? Aí pegaram o dinheiro e depositaram. Disseram que não era bem um paraíso fiscal, não. Mas sabe como é? Com esse dinheiro assim, que não pertence mais aqui. Não pertence mais não, Senhor Deus. Não pertence não. Sabe como é que é o uso capião? Tinha data para o dinheiro ficar. E se não tirasse o dinheiro de lá, não podia mais o dinheiro movimentar, porque era perigoso. Voltamos, Senhor Deus, para papel timbrado. Sim, sabe como é que é? Rastro, deixar. Aí tentaram até, de fato, barganhar, saber se tinha ainda, se a quantia, quantas anos, essas coisas todas, a valorização, se podia alguns imóveis comprar, se porque dinheiro antigo, né? Sabe como é que é? Mas aí disseram que não podiam mais tirar um centavo. Que o dinheiro tinha que de fato ficar como o chão do lugar. Não podia tirar um único taco. Olha, Senhor Deus, aqui, se a gente o tapete for tirar, a gente vai ter que, enquanto brasileiro, viver de algema. Para as mãos a gente não usar. Para gringo, a gente não roubar. O Senhor me perdoa, Senhor Deus. Mas a tragédia é essa daí. Não, porque tá na moda, Senhor Deus. Não, olha, Senhor Deus, me disseram assim, se falar de uma maneira séria, ninguém vai acreditar. Tem que, de fato, deixar o oxigênio entrar, respire. Eu vou mandar o hidrogênio. Aí mandaram uma bomba de hidrogênio. O Divino combinou lá. O Divino disse, vai ser bomba de hidrogênio. Você precisa respirar o ar. Aí, essa bomba de hidrogênio aqui vai chegar para eu poder esse vídeo gravar. Não, porque o Divino disse, não tem outra maneira não. Nada de usar CO2, nada de usar óxido. Tem que ser o H. Para a gente ter uma dimensão do lugar onde a gente está a morar. A gente vai ter que, de fato, viver algemado para gringo. Para a gente não assaltar. Porque a gente aprendeu a roubar. Não nos ensinaram outra maneira de viver, não. Nos ensinaram a roubar. Porque a gente não faz negócio. A gente não põe um comércio para, de fato, um produto. A matemática usar para o produto, a gente negociar e a gente ter vida. Sim, a estabilizar. Não. Nos ensinaram, de fato, a empresa criar para a gente, de fato, fazer dela arma. E aí, arma. Aí fica difícil, Senhor Deus. Fica difícil a gente acreditar que tem jeito. Um país onde a gente precisa voltar ao tempo do beabá. A cartilha tem que ser enxuta e clara, sem dar a ninguém o direito de interpretar, porque se der, Senhor Deus, o direito de alguém aqui interpretar, pode ter certeza que a algema vai tirar, e no instante nós voltamos para o mesmo patamar, porque foi de tal forma que nos ensinaram de fato a viver assim.
feito a teoria do desgraçado. Quanto mais eu praticar, mais elevado eu vou estar. E aí, sabe como é? Vamos me celebrizar. Aí, Senhor Deus, o Senhor sabe que não foi fácil eu tanto hidrogênio respirar. Mas como é esse compromisso que eu tinha hoje para realizar, eu faço. Sim, eu faço com pesar. Mas, eu não posso. Não posso, de fato, cartilha de mentira pegar. Essa é a situação. E se aqui eu for, de fato, mais coisa é puxar, penso que certamente não vamos ter nenhum motivo para, de fato, tá aí a comemorar. Se é assim, vamos o mês encerrar, porque nós precisamos carne verde virar, ser mais essa história de deixar mofo na casa entrar. Se é assim, foi um excelente dia. Não esse que eu fui na feira do Cariri entrar. Assim nós temos ideia do que é de fato a gente viver tão fora do ar, achando que cabeça arrancar do contexto que a gente esteve a pegar, que seria uma coisa boa. Nunca foi nem nunca será. Bom dia. Eu vivo para com Deus estar e a piedade dele eu alcançar.